Hoje, no nosso desafio do Salmo 34, eu queria te fazer pensar em algo muito bonito. Aqui do verso 10, olha só. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que temem o Senhor de nada têm falta. Pensa nisso agora. Quando a gente lê esse salmo, em outras circunstâncias, a gente poderia passar por ele desapercebido. Mas aqui diz, até os leões. O que é um leão? É um símbolo de força. É o rei da selva. É aquele que parece autossuficiente. Aquele que não depende de ninguém, mas até eles passam necessidade. E aí a Bíblia nos ensina uma coisa diferente do mundo. Força não é garantia de provisão. Posição não é garantia de segurança. Poder não é garantia de sustento. Existem muitas pessoas que parecem fortes por fora. Você até olha e fala, essa pessoa é feliz porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. Tem pessoas no topo, mas que falta muito. E aí vem o contraste do reino. Não é aos fortes que nada falta. Não é aos poderosos que nada falta. Não é aos autossuficientes, sabe? Para quem que nada falta? É para quem busca o Senhor. Que promessa é essa? De nada tem falta. E perceba que essa promessa não é um slogan de prosperidade, né? Ela está ligada com uma vida transformada. O que é buscar o Senhor? É parar de fazer o mal, sabe? É aprender a fazer o bem, é a desenvolver o caráter. Mas eu não sou uma pessoa má. Mas nos detalhes das suas escolhas, decisões, nas suas palavras, você pode estar sendo uma pessoa má. É quando você escolhe o próprio ego ao invés de ajudar alguém. É quando você escolhe mal dizer do que bem dizer. O mal é quando você não anda com Deus simplesmente. Por isso essas promessas, elas são tão ricas. E essas promessas, elas são relacionais, sabe? Por quê? Elas relacionam, aqui a palavra é busca, ela relaciona isso. São para os que buscam. Não é simplesmente uma mágica, sabe? E eu amo que Davi não fala isso como só teoria. Ele fala como testemunha. Isso aconteceu com ele. Olha os primeiros versos. Bendirei o Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. Engrandecei o Senhor comigo. Busquei o Senhor. Percebe? No verso 5... olhem para ele. No 6, esse pobre homem clamou. Isso é pessoal, isso é algo vivido. Tudo isso ele experimentou. Antes de falar isso no verso 10, Davi estava louvando não porque leu sobre Deus, mas porque ele buscou e foi ouvido. Porque ele teve medo e foi livrado. Porque ele clamou e recebeu socorro. E esses motivos, eles precisam ser experimentados pessoalmente para então não ter falta de nada quando você buscar o Senhor. E talvez alguém aqui que esteja me ouvindo esteja tentando ser um leão, esteja tentando resolver tudo na própria força, no que conquistou, tentando sustentar a alma pelo controle próprio. Mas Deus, Ele pode estar te chamando para depender dEle, porque os leões, eles passam fome. Mas os que buscam ao Senhor não vivem em falta, e bem nenhum lhe faltará. E isso não significa que você nunca mais vai passar por problemas. Significa que nada do que Deus sabe ser necessário para você vai te faltar. E isso é provisão espiritual, emocional,
sabedoria, direção para dirigir sua vida, o cuidado de Deus te cercando, o sustento de Deus para você. Ele cuida de você. Pensa em Daniel, pensa em José, homens que foram moldados em caráter na busca por Deus. A provisão de Deus, ela não é só o alimento na mesa, é a formação do caráter, é algo completo, é a edificação do caráter. É Deus sustentando você de dentro para fora. E aí eu queria te perguntar algo hoje. Você tem vivido como leão ou como alguém que busca? Você tem confiado na sua força ou na provisão do Senhor? Eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários do YouTube o que esse versículo falou com você hoje. Eu quero ler o seu testemunho e se esse salmo está mexendo com você, escreve nos comentários, deixa também o seu pedido de oração. E agora eu gostaria de ler aqui na Bíblia, nós vamos sair, vai ser a primeira vez que a gente vai sair do Salmo 34, mas o Espírito Santo me direcionou a isso e eu já até marquei aqui para o vídeo ficar mais dinâmico. E olha só, porque a Bíblia, ela se responde, né? A Bíblia, ela é completa. E olha só, eu gostaria de ler aqui Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Assim diz o Senhor. Olha só, é Deus quem está dizendo, tá? Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Gente, que coisa mais linda! Do que o Senhor se agrada? Vamos ler de novo? Em compreender-me, em conhecer-me. Por quê? Porque quando a gente conhece o Senhor, a gente volta lá para o Salmo 34, a gente volta lá no Salmo 34. E aí a gente vai estudando. E aí a gente percebe, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. E olha só, Jeremias diz, aqui em Jeremias o Senhor diz a mesma coisa, compreender-me e conhecer-me. Então buscar o Senhor é isso, é compreender quem Deus é conhecer, não só de ouvir falar, não só de ser uma mera teoria, mas conhecer o caráter de Deus. Pesquise, vá a fundo, abra o seu coração, só você e Deus, de manhã, no horário que for mais tranquilo para você. E fala, Senhor, eu quero te conhecer, eu nunca te conheci. Eu quero conhecer esse Deus pessoal, eu quero viver, eu quero experimentar isso que Davi experimentou. A minha alma está sedenta por isso. Fale isso para Deus, Ele vai te conduzir. Porque quem busca o Senhor, de nada tem falta. O que está faltando para você hoje? Não vai faltar mais. Essa é uma promessa bíblica. E se a gente está aqui nesse desafio, se você tem uma Bíblia em casa, e se você confia em Deus, você precisa confiar nesse versículo do Salmo 34. De nada. E Davi usou a palavra nada. Não é só alguma coisa. Algumas coisas é nada. Porque Deus, Ele é um Deus completo, soberano, grandioso, incrível, maravilhoso. Contemple o Senhor, contemple as obras do Senhor. Se você estuda, eu, por exemplo, eu estudei fisioterapia, na faculdade.
E algumas aulas me emocionavam. Eu tinha 20 anos e algumas aulas me emocionavam porque eu pensava, meu Deus, olha só a complexidade do corpo humano. Para uma mulher engravidar, precisa acontecer um verdadeiro milagre quando você estuda a biologia. E aí eu olhava as mulheres grávidas na rua e eu ficava impressionada. Aconteceu um milagre na vida dessa mulher. Porque o corpo humano, ele é incrível. E quem criou isso? Foi o nosso Deus. E Ele quer que a gente compreenda Ele. E como a gente não pode vê-lo, nem tocá-lo, a gente precisa procurar as suas obras. A gente precisa contemplar a natureza, a criação. A gente precisa olhar para nós, a gente precisa olhar para a sua palavra. Coloque Ele no centro, coloque Ele em primeiro lugar. Deixa Ele ser o dono da sua vida, deixa Ele ser o seu sócio, deixa Ele ser o seu ajudador, deixa Ele ser o seu Deus. Esse é o desejo profundo do meu coração. Essa foi a minha oração antes de começar esse vídeo. E eu espero que esse vídeo toque profundamente, pelo menos uma pessoa aqui, e que possa buscar o Senhor verdadeiramente. Amanhã a gente vai para o versículo 11 e Davi, ele vai ensinar aqui a gente a ter o temor do Senhor. Olha só, gente, que privilégio, nós vamos aprender com Davi. Nós vamos aprender com ele, nós vamos mergulhar. Ele vai ser o nosso professor. Eu só estou aqui como uma ferramenta para que isso chegue até você. Então, amanhã a gente continua no versículo 11. Eu estou muito animada e muito feliz. E você? Tchau!